Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Neila e hoje eu estou na Círculo na TV para te ensinar um lindo jogo americano em crochê. A seguir, vocês conferem a lista completa de materiais. Para esta aula, nós iremos utilizar Barroco Max Color 6 fios, nas cores 7684 e 5242. Aqui vocês podem utilizar também o de 200 gramas, tá? Aqui eu tenho grande, mas não é necessário. Agulhas para crochê, a 4 para o corpo da peça e a 13,5 para o acabamento final. Agulha de tapeceiro, cola universal para os arremates e tesoura. Gente, então assim, ó, aqui eu tenho a peça, né, a confecção do meu jogo americano e eu utilizei aqui para essa peça uma quantidade de 72 correntes, porque esse ponto ele vai sempre exigir que vocês façam ele múltiplo de 10 mais 2. Então vocês vão fazer por exemplo, né, 20 correntinhas mais 2, 30 mais 2, então assim vai, 32, 42, 52. Então, se vocês forem utilizar esse ponto para qualquer outra peça, que não seja essa que vocês vão aprender agora, vocês vão sempre observar a questão dos múltiplos, tá? Para dar certo no ponto. Então, aqui 72 correntes para fazermos a peça. Eu vou ensinar vocês numa versão menor, uma amostrinha, tipo essa aqui, ó. Que daí fica mais fácil, enfim, mais rápido, mais ágil pra gente, tá? Então aqui a gente vai fazer uma amostra do ponto com 32 correntes, tá? Então vamos lá, iniciando, contamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até chegarmos a 32. Então, fiz a 32, eu pulo a primeira e na próxima eu vou trabalhar um ponto baixo, mais um ponto baixo, tá? Laço agulha, vou contar 1, 2, 3 de base. Na quarta eu venho e trabalho 7 pontos altos. Tudo dentro do mesmo ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7, tá? Conto 1, 2, 3 de base. Na quarta eu venho e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos em sequência, um para cada ponto de base. Laço agulha, conto 3 novamente. E venho aqui no quarto e trabalho novamente os 7 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7. Pulo 3 e faço novamente os 3 baixos. E assim eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Desse jeito. Aqui, então, chegando ao final, eu pulo as 3 e faço as 2 últimas. Então, a gente sempre vai começar e terminar do mesmo jeito, tá? Então, aqui, gente, eu fiz até o último ponto, mas a gente vai desmanchar, porque nesse último ponto, a gente já vai introduzir a linha da outra cor. Então, eu venho aqui com o fio verde, puxo aqui, ó. Dou uma puxadinha no fio porcelana. E aqui a gente começa, então, a nova carreira subindo com 3 correntes. Essa aqui é a carreira número 2, tá? Aqui já é o primeiro ponto alto, tá, gente? Agora eu venho no próximo dos 2 baixos que eu tenho aqui, trabalho o ponto e deixo uma laçada na agulha. Venho para o próximo, que é o primeiro do leque dos pontos altos, e deixo um na agulha. E venho para o próximo e faço a mesma coisa, tá? E agora eu fecho tudo de uma vez.
uma corrente. Agora, gente, a gente vai fazer dar o pulo do gato, digamos assim, desse ponto, tá? Porque esse ponto, tradicionalmente, ele existe, tem várias versões, tem uma grande maioria deles que eu vi, tem apenas um ponto aqui no meio, não três, mas enfim, existem várias variações desse ponto. Porém, me incomodava o fato de que, depois de feito o ponto, a peça ficava com buracos no meio. E aí, a gente vai fazer uma adaptação aqui para que não aconteça isso. Então, o que eu vou fazer agora? Fiz essa correntinha, venho aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que, esse último que eu trabalhei, venho na alcinha lateral do ponto aqui e faço um baixíssimo. Venho para dentro do espaço que eu fiz o último ponto e faço mais um baixíssimo. E agora eu venho aqui nos pontos altos e trabalho 3 pontos baixos em sequência. Isso nós só vamos fazer antes dos pontos baixos, porque depois dos pontos baixos eu vou fazer 3 correntes. Porque o problema estava aqui e não depois dos baixos, tá? Então aqui agora eu trabalho 3 correntinhas e faço então aqui o leque completo. Vamos lá. 1, 2, 3, sempre deixando na agulha uma laçada. 4, 5, 6 e 7. Sempre faremos esses 7 pontos para fecharmos agora todos de uma vez, tá? Finalizo com uma correntinha. Então, entenderam aqui? Agora, antes dos baixos, eu faço novamente aquele esquema. Venho aqui, faço um baixíssimo, dentro do último ponto, mais um baixíssimo. E agora eu trabalho os 3 baixos. 1, 2, 3. Ó, é assim que vai ficar. Depois dos baixos, eu trabalho as correntinhas. O ponto tradicional seria sempre correntinhas, antes dos baixos e depois. E é ali que formava o buraco nessas correntinhas aqui, tá? Quem já fez esse ponto sabe que é isso mesmo que eu tô falando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo de uma vez. Então, aqui só para ficar registrado, eu trabalho esses pontos juntos. Nos 2 últimos do leque, nos 3 do meio, que são os baixos, e nos 2 do próximo leque. Antes dos pontos baixos, eu venho para cá com os baixíssimos, tá? Agora, eu trabalho aqui os 3 baixos. Aqui na minha amostra já estou finalizando a carreira, mas na peça original vocês terão mais carreiras desses leques, né? Aqui para finalizar a carreira, 3 correntinhas, trabalho 1, 2, 3, 4. Tá? Fecho com uma correntinha. Agora vamos iniciar a terceira carreira. Então, a terceira carreira a gente vai subir com 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro desse espaço que se formou aqui no ponto que nós fizemos na carreira anterior, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, além das correntes que eu subi, formando os 4 também, como eu fiz na parte de baixo. Venho aqui agora sobre os pontos baixos da carreira anterior e trabalho ponto sobre ponto. 2, 3. Laço a agulha e dentro aqui desse espaço que se formou aqui no fechamento dessa parte de baixo, eu venho aqui dentro e trabalho 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre os pontos baixos, um ponto para cada ponto. E continuo trabalhando os 7 pontos baixos aqui dentro da mesma forma.
Chegando aqui ao final da carreira, gente, eu vou trabalhar dentro também desse espaço aqui que fechamos os pontos da carreira anterior. E eu trabalho 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. E o último eu vou trabalhar aqui pegando a argolinha do ponto, da correntinha que subimos, porque senão não fica uma lateral retinha, tá? Aqui novamente vamos trocar de cor. Aqui falando sobre a troca de cor, tá, gente? Vocês podem passar esse bege, o porcelana para cima e não cortar. Mas como fica uma distância grande aqui, eu prefiro cortar. O verde não precisa, porque fica bem pertinho de uma troca e outra. Então aqui a gente corta, mas isso, como eu falei, fica a critério de vocês. Podem não cortar. No último ponto aqui a gente já puxa a cor porcelana e já vamos trabalhando aqui. Desse lado, gente, é o direito, tá? Então aqui a gente já pode pegar esse fio aqui do porcelana, colocar aqui para trás e já irmos trabalhando sobre ele, porque aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar uma correntinha no mesmo espaço, trabalho um baixo e mais um baixo aqui no ponto seguinte, teremos 2 baixos. Aí eu já vou escondendo esse ponto lá atrás, esse fio lá atrás. Novamente estamos naquela carreira das correntinhas. Aqui então, lembrem que depois dos pontinhos baixos eu faço as correntes, 3 correntes. Laço a agulha e vou fazendo novamente aquele esquema de fecharmos os 7 pontos altos juntos. Pegando os 2 últimos do leque, os 3 baixos e os 2 primeiros do leque. 3, 4, 5, 6, 7. Ó, fecho todos de uma vez. Uma correntinha. Venho aqui na lateral do ponto na alcinha e faço o baixíssimo. Dentro do último ponto, mais um baixíssimo e agora os 3 baixos. Então aqui a gente está fazendo, já repetindo, né, o ponto fantasia, o que está mudando apenas é a lateral, a forma de iniciar a carreira. Então a gente vai fazer aqui como já fizemos, né, 3 correntinhas depois dos baixos e vamos repetir o processo até chegar lá no final da carreira. Finalizamos a carreira fazendo esse último leque. Passamos aqui com os baixíssimos e aqui a gente trabalha então um ponto baixo nos 2 últimos e mais um ponto baixo, tá? Então ou a gente começa a carreira com o meio leque ou a gente começa com os pontos baixos, tá? Essa que nós estamos fazendo é a 4ª carreira. Então viram que tem sempre que se formar o círculo completo da mesma cor para depois a gente mudar? Vamos iniciar então a 5ª carreira, uma correntinha para subir, trabalho dentro do próximo baixo um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Agora a gente faz apenas os 7 baixos dentro aqui do meio do meio do leque, né? 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base da carreira anterior, né? E assim a gente vai trabalhando, então, desse jeito. Os 7 pontos altos aqui no meio e os baixos sobre os baixos. Tá? E eu já volto, então, para a gente chegar lá no final da carreira. Chegamos no final da carreira, eu vou ter os 2 baixos, então. E aqui a gente já muda o fio. Ó, o verde tá bem pertinho, então o verde sim eu acabo puxando, eu não corto, tá? Só lembrando de deixar o fio soltinho, né, sem esticar muito para não ficar esticada a lateral. E agora a gente inicia a nova carreira, gente, aqui de retorno, que é o quê? As 3 correntes para subir. E aqui a gente vai fazendo o meio leque, igual fizemos na 2ª carreira. Ó, estamos repetindo a 2ª carreira. Então vamos lá pegar a amostrinha pronta, que agora eu vou passar mais umas dicas para vocês. Então aqui nós temos todas as carreiras que a gente vai utilizar no nosso trabalho.
Agora eu estou repetindo a segunda carreira, aliás. Não estou contando as correntes, tá, gente? Vamos contar a partir daqui a primeira, tá? Estou repetindo a segunda, depois farei a terceira, depois volto para a quarta e volto para a quinta. Sempre essas carreiras que a gente vai fazer. Essas 4 carreiras aqui, ó. Essas 2 e mais essas 2. Sempre vai ser a repetição do nosso trabalho, até o tamanho que a gente quiser, tá? Aqui eu tenho uma amostrinha um pouquinho mais avançada, que eu trabalhei mais algumas carreiras, ó. Vejam como fica fechadinho, gente, não fica os buracos, tá? Se eu não tivesse feito aquele esquema aqui, ficaria bem aberto, tá? Então aqui, ó, trabalhei mais carreiras, ó, fiz 3 motivos, né? Então é isso, vamos trabalhando então aqui a nossa peça com os 72 correntinhas, até a altura que a gente achar bacana. Eu vou trabalhar aqui mais algumas carreiras, porque eu não finalizei o meu ainda. E eu já volto então para mostrar para vocês a quantidade de carreiras e já darmos início então aos acabamentos. Pessoal, então trabalhei aqui umas carreiras e estou voltando para falar para vocês a quantidade de motivos que a gente vai fazer até a altura da nossa peça. Claro que se quiserem fazer maior não tem problema, tá? Eu optei por parar por aqui, mas vocês podem continuar. Então a gente vai contar da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos verdes, tá? E a última carreira, então a gente faz sempre no bege, que é para poder ter o mesmo acabamento da parte de baixo que nós iniciamos. Daqui, gente, até essa última carreira aqui em bege, em creme, em porcelana, né? Eu estou com 34 centímetros, tá? Então, para vocês terem uma noção aí se é o que vocês querem ou se quiserem fazer maior, podem continuar, porém terão que finalizar aqui com essa carreira, então, que é a metade do motivo na cor porcelana. Nessa última carreira a gente vai fazer um pequeno ajuste, né? Não faremos mais aquele ponto baixíssimo aqui na lateral que a gente vinha fazendo, para a gente poder ter o mesmo acabamento que nós temos aqui na parte de baixo. Então vamos lá. Então aqui lembrem que a gente fazia, né, o ponto baixo, né? Depois de fechar os pontos juntos, a gente vinha para cá com um ponto baixíssimo. Agora nessa última carreira eu farei também as 3 correntes, tá? Porque eu não preciso mais fazer como eu vinha fazendo, porque é a última carreira, então eu quero que fique igual lá do início. Então, gente, só vai mudar isso aí, tá? A gente vai fazer as 3 correntes dos 2 lados, então, do nosso meio leque, digamos assim, tá? Então, aqui eu venho fazendo normalmente os pontos altos fechados juntos. 4, 5, 6 e 7, tá? E fecho uma corrente, né? Faço mais 2, daí totalizamos 3. E aí eu venho pra cá. E aqui, então, eu faço os 3 baixos. E assim eu faço até o final da carreira, tá, gente? Outra coisa. Os acabamentos. O que eu fiz aqui, gente, ó? Vocês estão vendo que eles não estão mais aqui. Então, nós tínhamos aqui sobras de fio só numa lateral, porque na outra a gente não teve essa troca de fio, foi só numa lateral mesmo. Aqui eu deixei uma sem cortar para mostrar para vocês. Vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria e vocês vão passar por entre os pontos aqui, sempre respeitando. Quando a sobra é verde, passar no verde. Quando a sobra é porcelana, passa no porcelana. Vocês passem, então, os fios para dentro aqui dos pontos, cortem e botem um pinguinho de cola, tá, gente? Eu usei a cola universal, que é muito boa, tá? E aí vocês têm o acabamento pronto. Então, aqui eu vou finalizar essa minha carreira e eu vou voltar, então, para a gente começar o acabamento. Eu vou fazer um acabamento na cor porcelana, mas vocês podem fazer no verde e também no preto, que fica bem legal. Eu vou fazer o porcelana porque a ideia aqui é uma peça mais clean, né? Combina com tudo, então eu optei por isso, mas vocês podem mudar. Então eu já volto para a gente começar o acabamento. Aqui então finalizei a carreira, prendi aqui finalizei com 2 pontinhos baixos e arrematei o fio. Eu até poderia seguir por aqui para iniciar o acabamento, mas eu acho que fica mais
prático se a gente começar do outro lado, para não ficar confuso para vocês. Então, a gente vai começar aqui nessa outra pontinha aqui, ó. Então, eu dou essa meia laçada na agulha. E aqui nesse primeiro pontinho aqui, a gente vai fazer o cantinho, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, quando eu subir aqui para finalizar a carreira, eu faço mais um ponto baixo aqui e as duas correntes para fazer o cantinho. Por hora, a gente vai fazer só o ponto baixo. Vou puxando já esse fiozinho que a gente iniciou aqui. Aqui eu venho no próximo e faço mais um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Dentro das 3 primeiras correntinhas, eu vou trabalhar 3 correntinhas dentro desse espaço aqui, ó. 2, 3 correntinhas. Aqui no meio eu vou trabalhar um ponto, quer dizer, 3 pontos baixos, não 3 correntinhas, um ponto baixo. E do outro lado aqui, 2, porque com a terceira que a gente fez aqui dentro eu vou ter 3 também. A gente vai deixar de fora, digamos assim, o ponto. A gente vai trabalhar nas correntes aqui, mas totalizando então 3 desse lado, uma aqui no centro e 2 depois. Aqui onde nós temos os pontos baixos, eu repito, faço novamente os pontos baixos. Então, novamente aqui. Ai, gente, eu troquei a agulha, tá? Eu gosto de fazer o acabamento um pouquinho mais, digamos assim, fechadinho, tá? Então, por isso que eu troquei de agulha, mas se quiserem fazer com a 4, não tem problema. 3, então, um aqui no meio e 2 para o lado de cá. Então, assim nós faremos até chegar lá no final da carreira, 2 para o lado de cá. E eu já volto para mostrar lá para vocês como é que a gente vai fazer o canto lá. Então, aqui cheguei ao final da carreira, gente, contando todos os pontos, menos o primeiro aqui que a gente falou lá antes, que ele vai fazer parte do canto, né? E até aqui, nesse primeiro dos pontos baixos aqui no final, eu tenho 62 pontos baixos. Então, a gente tem que ter essa quantidade, tá? Aqui nesse último, eu vou fazer, então, o cantinho. Eu vou fazer um baixo, 2 correntes e no mesmo lugar eu faço mais um baixo, tá? Agora, vamos descendo aqui a lateral. Então, aqui fiz o canto, gente, e aqui já vou aqui no pé onde eu fiz o último baixo da carreira anterior e vou começar a descida, ó. Já escondendo o fio que tá ali atrás, então 2 aqui dentro desse espaço do leque também, aqui desse círculo aqui, e a gente vai trabalhando dessa forma, tá? Ó, aqui onde nós temos o porcelana, a gente trabalha 2 pontos, aqui, ó. Sempre tentando fazer, gente, eles de forma uniforme. Desculpa, olhem. Ó. Para que a gente tenha depois um resultado bom, né? Ó, é desse jeito que a gente vai trabalhando. Eu vou fazer isso até chegar lá embaixo no canto e já conto para vocês quantos pontos eu terei aqui na lateral. Então, gente, sem contar o pontinho aqui que a gente fez o cantinho, eu tenho que ter 45 pontinhos baixos aqui na lateral. Agora, já fiz o primeiro aqui bem no canto, aqui embaixo, ó. Fiz o último aqui da lateral e venho bem no cantinho aqui, ó, e faço o primeiro que faz parte do canto. Então, 2 correntes no mesmo espaço, mais um, tá? E agora venho trabalhando do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, eu trabalho os 3, né, como a gente fez lá na parte de cima, dentro do espaço 1. Depois, então, aqui desse espaço eu trabalho os 2 e aqui os 3, um sobre cada ponto de base, tá? Então, a gente vai ter a mesma composição que nós tivemos na parte de cima. Então, gente, agora é isso aí. Então, aqui a gente vai ter, igual a parte de cima, 62, sem contar o pontinho do canto, né, que a gente faz. E a gente vai fazer aqui também. E aqui depois a gente vai subir trabalhando até chegar aqui em cima. Depois eu volto para a gente finalizar a carreira e iniciar a próxima.
onde nós teremos que ter também a mesma quantidade de pontos, né? Ok, então vamos lá finalizar. Então, gente, cheguei aqui ao final da carreira, fiz o último pontinho baixo, né? Deu 45 na lateral, sem contarmos os pontos dos cantos. Então, fiz o mesmo ponto aqui dentro do mesmo espaço quando eu iniciei a carreira, faço 2 correntes agora e venho na alcinha de trás do primeiro ponto baixo que fizemos e faço um baixíssimo. Uma para subir. Agora eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás. Ó, desse jeito. E vamos até o final da carreira, que lá eu mostro como é que a gente trabalha o cantinho. Então, aqui cheguei no canto, trabalhei esse primeiro ponto aqui, ó, gente, que foi aquele que a gente fez dentro dos cantinhos. Trabalhei sobre ele, então, o baixo. Agora eu venho nessa argolinha aqui, nós temos 2 argolinhas aqui das correntinhas. Eu trabalho o baixo sobre a primeira argolinha, as 2 correntes e na próxima argolinha da próxima corrente eu trabalho o próximo. E depois eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Gente, eu farei isso a volta toda, tá? Do mesmo jeito aqui no canto, eu farei nos demais. Quando eu finalizar a carreira, eu vou fazer aqui, né? Vou trabalhar o primeiro ponto, as 2 correntes e o segundo ponto aqui no canto e fecharei com um baixíssimo aqui onde iniciamos. Dali mesmo eu subo uma corrente e continuo todo o processo. Os cantos nós faremos novamente do mesmo jeito. Então a gente vai fazer um total de essa carreira e mais uma, tá? Pra gente poder depois fazer o acabamento final. Então vamos finalizar essas 2 carreiras desse jeito que eu passei para vocês agora, do mesmo jeito que eu estou fazendo essa. Que daí eu já retorno para a gente fazer a finalização, então, da nossa peça. Então, aqui estou chegando ao final da segunda carreira que nós fizemos pegando a argolinha de trás e na terceira no total dos pontos baixos, né? Aqui, então, eu fiz o ponto baixo, as 2 correntes e o ponto baixo, que faz o cantinho, e aqui nós temos mais um pontinho para trabalhar, então, que é para finalizarmos então a carreira. Agora, eu vou arrematar aqui, porque a próxima a gente vai fazer diferente, eu quero um acabamento melhor. Eu vou cortar esse fio e eu venho com uma agulha de tapeçaria para fazer um acabamento aqui invisível, tá? Eu passo aqui a agulha sobre as argolinhas do primeiro ponto, tá? E desço aqui por trás. Assim eu vou ter, ó, um fechamento perfeito, tá? Vamos lá, então agora a gente vai começar uma carreira em pontos baixíssimos, que é para fazer um fechamento final mesmo, para dar um toque ainda mais especial para nossa peça. Aqui eu vou começar um pouco antes do canto, eu quero mostrar para vocês como é que faz o cantinho. Então eu venho novamente com o fio, né? Vou deixar Posso começar em qualquer lugar, tá? Eu venho aqui, introduzo a agulha aqui, puxo esse fio pra cima, aqui pra frente. E a partir daqui, gente, eu vou fazer pontos baixíssimos, ó. Ponto por ponto. Puxando o fio desse jeito, ó. Então, aqui a gente vai fazendo, eu vou chegar no canto para vocês verem, ó. Olha que legal que fica, gente, ó. Dá um acabamento bem bonito. Tentando deixar o fio não apertado para que não fique repuxado, ó. Venho aqui, entro no canto, venho aqui no primeiro pontinho, faço de novo, ó. E aqui eu vou ter essa voltinha aqui, ó. E aqui eu continuo fazendo, ó. Então, o cantinho vai ficar assim, mais arredondadinho, né? E assim, gente, eu vou fazer em toda a volta até chegar aqui, ó. Então, aqui cheguei ao final, onde nós iniciamos a carreira, tá? Então,
eu trabalho até esse último espaço aqui, deixando esse ponto aqui no meio. Eu corto o fio e vou puxar aqui. Uso a agulha de tapeceiro. Passo aqui por entre as duas argolinhas do primeiro ponto que fizemos e puxo. Venho dentro do último que fizemos e eu vou passar lá para trás. Assim nós temos um acabamento invisível, tá, gente? Então, dessa forma, estamos concluindo a nossa peça. Eu vou aqui ajeitar e já volto para mostrar ela prontinha para vocês e passar as medidas. Então, aqui está a peça pronta, vejam só os acabamentos, ficaram lindos, perfeitos. E essa peça ficou simplesmente maravilhosa, esse ponto é incrível, como eu disse, podem mudar a cor aqui do acabamento, pode ser verde, pode ser preto, fica legal também. O tamanho dele pronto, então, 48 de comprimento e 38 de altura, super bom também, tá? Lembrando que vamos falar um pouquinho do material. De um novelo, ó, de 200 gramas do verde eu sobrei a metade. E do porcelana sobrou um pouco menos porque eu fiz os acabamentos. Mas praticamente dá para fazer dois, com 2 novelos, um de verde e um de porcelana. Talvez falte um pouquinho do bege por conta do acabamento, mas rende super bem também, né? Então era isso, estamos chegando ao final desta aula, espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, comentem, deixem aquele joinha para incentivar a gente, incentivar o canal. Para quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo bem carinhoso e até a nossa próxima aula.